Então essa é a parte 2. Leremos da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Nós veremos hoje dos versículos 19 a 22. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, 19 a 22. Nós tratamos na quarta-feira passada, dentro desse relacionamento com Deus, nós tratamos a questão da alegria em todas as circunstâncias e da gratidão, que estão nos versículos 16 e 18, o motivo, o fundamento desta alegria, que vai muito mais de um sentimento, chegando a uma convicção, a um estado de vida em Deus, o que gera então a consciência de que tudo aquilo que Deus faz, até mesmo as adversidades, tem um propósito que é o nosso próprio bem. Isso significa então que Ele se importa conosco, que Ele nos ama, que Ele nos assiste, e isto nos deve transbordar o coração de alegria, e consequentemente isso deve também motivar-nos a agradecer a Deus, até mesmo diante das adversidades. Lembrando que não nos alegramos nem nas adversidades e nem agradecemos as adversidades. Nós agradecemos e alegramos porque Deus usa esses meios para nos santificar, para nos fazer mais parecidos com Ele, usando o texto de Romanos 8, 28 e 29, que nós já tratamos lá. Hoje nós leremos então dos versículos 19 ao 22, eu convido você mesmo assentado a ler comigo em voz audível. Leiamos juntos. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma do mal. Bom, dando seguimento, nós já vimos e relembramos aqui os fundamentos da nossa alegria e da nossa gratidão, que envolve os feitos do Senhor nos instrumentos usados para nos amoldar, para nos tirar as arestas e nos fazer então mais parecidos com o Senhor. Nós vimos isto e falamos também no 17 a respeito da oração. Orai sem cessar é aquele espírito de dependência. Não significa que você vai orando e resmungando constantemente, mas você tem primeiro o seu momento de oração diário, que você não abre mão disto, mas também você vai sempre meditando e falando com o Senhor na sua própria vida, no dia a dia, e sempre nesse relacionamento, um espírito direto, relacionado diretamente com o Senhor. E hoje nós vamos tratar então de aqui alguns assuntos, 4 assuntos mais diretamente, e o primeiro dele tem a ver com o não apagar o Espírito. Então podemos afirmar que o crente no Senhor Jesus alimenta-se das coisas espirituais, das coisas do Espírito. O versículo 19, a ordem negativa de Paulo é: não apagueis o Espírito. Primeiro eu quero tratar com vocês o que não significa apagar o Espírito. Muitas pessoas pensam que manifestação espiritual é barulho, manifestação espiritual é descontrole, manifestação espiritual é todo mundo falar em línguas ao mesmo tempo, rodopiarem, pularem, ficarem fora de si, e pensam que estas manifestações são manifestações do avivamento espiritual, ou seja, do enchimento do Espírito. No entanto, eu quero dizer para você que não é evidência de enchimento do Espírito. Então, adorar a Deus não significa que tenha que ser fora do juízo, fora da mente, fora da razão. Manifestação do Espírito é muito mais do que isso. Vamos para Atos capítulo 11, versículo 26, por gentileza.
Atos 11, 26, vai nos informar sobre esta questão. Vamos ler todos juntos? Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Deixa o texto aqui na tela para nós. Tendo encontrado, levou quem? Quem levou a quem? Vamos lá, se você não tem se foi só por ali, volte aqui na sua Bíblia. Porque você tem a relação de um chamado, de alguém que foi provado diante de Deus, na presença de Jesus. Alguns dizem que caiu do cavalo, né? Mas a Bíblia não diz isto. A respeito de Saulo, que passou a ser chamado Paulo. E Barnabé, versículo 25, vai atrás, vai para Tarso à procura de Saulo. O versículo 25 diz que ele vai até Tarso, e lá ele encontra Saulo, e aí o versículo 26 começa, tendo-o encontrado. 26, tendo-o encontrado, levou-o para onde? Para Antioquia. Qual o tempo que eles permaneceram em Antioquia? 1 ano. O que eles fizeram ali em Antioquia neste 1 ano? Ensinaram numerosa multidão. O que é ensinar? Como você está neste contexto, você ensina? É algo fora do intelecto? É algo fora do juízo? É algo fora da meditação? Ensinar requer pensar, certo? Se ensinar requer pensar, então não pode ser manifestações em que a mente e o juízo somem e começam a fazer rodopios e falar coisas e todo mundo fazer barulho. Não pode ser. E é este contexto de 1 ano em ensinamento. O caráter deles vivido ali naquela cidade de Antioquia levou aos moradores de Antioquia a identificarem os discípulos com Jesus Cristo. Santificação é vida com Deus. E vida com Deus é caráter de Jesus moldado na nossa vida. Não é eu posso vir à igreja, nasci na igreja, né? Na verdade, minha mãe levou, assim como a Ana Júlia está vindo para a igreja no ventre de Natália, eu também fui para a igreja no ventre de minha mãe. Eu não sei uma data assim, foi num culto, no dia 29 de fevereiro, então era ano bissexto, né? Que eu me converti. Não, eu não tenho uma data foi esse dia que eu me converti. Não tenho. Foi um progresso de ensinamento, de plantação do evangelho na minha mente, no meu coração. Isto foi consolidando-se à medida que eu ia crescendo e o juízo, o senso ia chegando e essa palavra do meu coração germinando. Mas eu posso vir na igreja todo dia e enganar vocês. Então não são os atos de um culto que evidenciam o cristianismo, alguém santificado, mas é um caráter no dia a dia que evidenciará esse enchimento do Espírito. Então, não apagar o Espírito não significa deixar de fazer barulho. Se vocês não fizerem barulho, estão apagando o Espírito. Certa feita, ouvi alguém dizer, quem manda é o Espírito, você manda fazer, eu faço. Aí eu falei, mas isso está contra a própria Bíblia. Mas se o Espírito mandar fazer, eu faço. Mas o Espírito não pode mandar contra a Bíblia. Se é ordem espiritual, tem que estar contida nas Escrituras Sagradas.
De que forma então eu não apago o Espírito? Podem falar. É um tema mais difícil? Não, né? O que vocês acham? O que significa não apagar o Espírito? Nós temos um ar aqui atrás agora, está fresquinho aqui, eu tenho tempo. Não apagar o Espírito é você encher-se do Espírito, alimentar o Espírito. Como é que você lá na roça mantém um fogão aceso? Camila, você que está acostumada a mexer nesse negócio aí, colocando lenha. Se jogar água, você vai fazer o quê? Vai apagar o Espírito, o fogo. Mas se você coloca lenha, o fogo continua. Então, como que eu não apago o Espírito? Alimentando-me das coisas espirituais. Hoje eu ouvi de uma jovem que ela faz os seus regimes lá, agora mais organizado, mas diz ela que mais no início estava meio despreparada, e ela começou a comer coisas amarelas. Me ajuda aí, abóbora, mamão, tudo amarelo. Aí já que chegou na escola, a professora falou assim: você está doente? Não, por quê? Você está amarela. Por que ela ficou amarela, Nina? Porque ela ingeriu só coisas amarelas. Se você ingerir o Espírito, você fica cheio do Espírito. Agora, se você ingerir carne, você vai ficar cheio de carne. Espiritualmente é o mesmo sentido. Não apagueis o Espírito significa alimente-se espiritualmente. Alimente-se espiritualmente. Agora vamos aqui. Qual é a base, o fundamento principal do enchimento do Espírito, da santificação, do enchimento do Espírito? Oi? Leitura de quê? Da Bíblia, a palavra. Então, não perca isso, gente. A palavra de Deus é a base, é o fundamento. Todos os outros instrumentos que você tem, eles têm que estar moldados nas Escrituras Sagradas. Nós cremos na Bíblia como o quê? A única regra de fé e prática. O que isso significa? É bonita a palavra, né? Você crê na Bíblia como a única regra de fé e prática? Sim. O que significa isso? Não, mas eu tive um sonho e no sonho fez isso. Tá, mas está contra a Bíblia. Não, mas Deus falou comigo no sonho. Mas está contra a Bíblia. Não, mas Deus falou comigo no sonho. Então a Bíblia não é mais a única regra de fé e prática. Se ela é a única regra, tudo o que acontece na minha vida tem que estar regrado na palavra. João 17:17. Isso é fácil de gravar. Pode gravar esse versículo na sua cabeça, porque é fácil de gravar. João 17:17. O que diz lá? Santifica-os. O que Paulo está dizendo aqui? É Paulo? Quem disse isso? Jesus. Jesus disse isso. O que Jesus está dizendo aqui? Me ajuda. Mas santificar em quê? Buscando o Senhor. Mas de que forma? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Trocando em miúdos é o quê? Santifica-os na tua palavra. Santifica-os na tua palavra. Quando você olha, já não tem outra coisa. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E aí tem um erro nosso que a gente precisa corrigir. Você pode gostar mais de coisas, né?
Por exemplo, eu gosto muito do dia que tem aulinha para as crianças. Aí eu posso ficar mais à vontade aqui e o meu filho vai aprender lá. Amém. Eu gosto mais do estudo bíblico, porque eu posso tirar minhas dúvidas. Amém. Eu gosto mais da escola dominical por causa disso. Eu gosto mais da reunião de oração. Mas vamos lembrar uma coisa que eu tenho falado para vocês. E isso a gente precisa colocar na nossa mente. Eu quero mudar a mente nossa, aqui a começar nesta igreja, a respeito disso. O problema é que nós não aprendemos isso ao longo da história. Mas vamos lá, eu já falei isso uma vez, seja forte, mas eu preciso falar novamente. 2 Timóteo 4. Vamos relembrar aqui, nós já falamos nos cultos anteriores. 2 Timóteo 4. Versículos 1 e 2. 2 Timóteo 4, 1 e 2. Leiam para mim, por gentileza, juntos. Conjuro-te Qual é a ordem de Paulo para Timóteo aqui, nesses 2 versículos? Pregar a palavra. Preste atenção nisso. Pregar a palavra. E é tão sério esta visão da pregação da palavra, que ele inicia de que forma? Versículo anterior, versículo 1, por gentileza. O que ele fala? Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. O que isso significa? Por que ele usa essa expressão? Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Por que ele inicia o prega a palavra com estas palavras? Exortação. Eu vou só pedir para você falar bem alto, porque eu tenho um barulhinho atrás de mim aqui, para me favorecer aqui no calor. Então, se você fala lá, fica mais, como eu estou usando o microfone, fica mais difícil de ouvir, né? O ouvido acostuma. Fale bem alto, por gentileza. O que é conjurar perante? Você está sendo chamado na presença de Deus. Quem é esse Deus? Quem há de julgar vivos e mortos. A ordem da pregação é uma ordem num chamado na presença do Todo-Poderoso. E aí vem o versículo 2: prega a palavra. Prega a palavra. Eu quero que a igreja aprenda, e eu estou aprendendo isso diariamente, a amar não só a exposição nos ensinos doutrinários das quartas e das escolas dominicais, que você pode também interagir, isso é muito bom, mas que você ame, anseie e prepare o seu coração para ouvir uma exposição das Escrituras Sagradas na boca de um homem que zela por fazê-lo fielmente às Sagradas Escrituras, porque a palavra, a expressão pregue a palavra é a mesma expressão daquele atalaia, daquele próximo ao rei, que ia à praça para ler o edito real.
para ler o edito real. Ele não ia lá, meus irmãos, para dizer assim: eu vou expor aqui um pensamento e vamos tentar trabalhar aqui, ajustar algumas datas, o que vocês acham disso, o que deixam de achar. Não, ele ia lá para dizer assim: o rei a partir de agora determina que, e aí vai, isso. Ele não estava nem aí se o povo ia gostar, se o povo não ia gostar, não era a função dele fazer isto. A função dele era comunicar o edito do rei. E Timóteo e nós somos chamados, na pregação do sermão público, nós somos chamados a expor o edito do Rei Supremo. Então eu quero que você ore ao Senhor sempre, para que o seu coração esteja disposto, disponível, preparado para ouvir. Ah, pastor, mas é mais difícil. Mas nós temos um professor, ele ilumina para que a gente possa entender. Mergulhe no que está sendo pregado pela palavra de Deus. Seja um crente presbiteriano de Bereia, vai lá e confere se o pastor está pregando Bíblia ou não. Se não estiver pregando Bíblia, não dá ouvido não. Mas você precisa entender que, enquanto seja qual pregador for, ele está sendo fiel às Escrituras, é Deus falando ao nosso coração. E é desta forma que eu sou alimentado no Espírito. Deus me deu a bênção de gostar da leitura bíblica desde novo, já falei isso para vocês. Já li a Bíblia toda algumas vezes, e tenho lido sempre a Bíblia de forma ordinária. Para quem gosta de plano de leitura, me procure, que eu tenho lá um plano de leitura para você. Mas eu gosto de ler assim: Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 3, Apocalipse capítulo 22. Eu gosto de ler assim. Quando eu chego lá no 22 do Apocalipse, eu volto no 1 de Gênesis, é o meu modelo. Só que não tem problema você ler diferentemente, mas leia a Bíblia toda, porque eu tenho agora 55, agora segunda-feira que vem 55, e esses 55 já vi muitas coisas que me desagradam, sejam no meio evangélico de forma geral, ou até mesmo no meio da própria denominação presbiteriana do Brasil. Agora, o que me mantém firme? É a exigência, é a doutrina da Igreja Presbiteriana do Brasil? Não. O que me mantém firme são as Sagradas Escrituras. Muitas pessoas me frustraram nessa caminhada, e com certeza eu frustrei muitas pessoas nessa caminhada. Só que essa frustração fica no momento, porque a palavra é o fundamento, porque é ela que me alimenta espiritualmente. Uma vez que eu tenho a palavra no meu coração e conheço o meu Senhor, sai do meu coração louvores a Deus, hinos e cânticos espirituais. Eu gosto muito dos cânticos, sempre na segunda pessoa do singular. Tu és. Claro que também existem coisas boas relacionadas àquilo que Deus faz na minha vida, meu próprio testemunho, mas é a exaltação do Senhor. Mas os louvores são consequências do conhecimento que eu tenho de Deus nas Escrituras Sagradas. Senão eu canto errado, senão eu louvo errado. Senão eu vou achar que estou adorando a Deus quando eu vou cantar assim: você vai ver o dia que vai chegar, eu vou estar aqui em cima, você vai estar lá embaixo, tem sabor de mel, a minha vitória, em cima de você. Bom, isso não é louvor a Deus nem aqui e nem lá no Paraguai. Um louvor a Deus que eu estou aqui e você está lá no buraco, não é louvor a Deus. Ou como é que é aquele outro também que o pessoal ama muito cantar, que eu particularmente nunca gostei? Você é o espelho que reflete a
Mensagem do Senhor, você é o ouro mais valioso do que o ouro de Ofir. E você é isso, você é aquilo outro. O homem é o centro. Não, não, não. O louvor é a Deus. O louvor é a Deus. E se eu estou aqui, não é porque eu sou especial, não. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Vamos lá. Um carro que tomou um arranhão na porta. E um carro que capotou e maçou todinho. Estragou o motor. Qual deles fica mais caro para restaurar? Quem estragou mais. Por isso o preço para lhe salvar foi a morte do filho. Porque nós capotamos. Não é porque você é especial que Cristo morreu, é porque você e eu estávamos afundados no pecado, mortos sem Jesus, e não tinha outra solução. O preço que foi pago é dado à questão do tamanho da ira que Deus tinha para com todos nós. O preço, ele evidencia a minha necessidade e não a minha especialidade. Você é importante, que Deus pagou caro por você. Deus olhou a canela, você é uma canela mais fina, mais esperta, né? Deus olhou se você está bem de saúde, está mais jovem. Ontem passamos em um local, Damares e eu, e aí alguém falou assim: você é da igreja e tal, tem alguém precisando de trabalho lá? Até coloquei no grupo lá do aviso lá, alguém precisando de emprego. Aí eu falei: tá, mas qual o perfil? No máximo eu tenho 45 anos. Passou disso aí, eu fiquei entristecido, porque eu estou com 55, fiquei entristecido, porque passou disso aí, já está fora do padrão, né? Então vou pagar mais caro por aquele que, né, mais jovem, mais caro, o cara se converteu lá no finalzinho da vida, uma bacatela por ele. Não, para todos é a morte de Cristo, não é pelo valor dele, é pela desgraça, é o juízo aplicado, e é esse juízo, e isto é a palavra de Deus que me aponta para Deus, aí me leva então para o louvor a Deus, e eu vou exaltar o Senhor. Eu me emociono todas as vezes que nós cantamos aqui, diante do trono de Deus nos céus. Por quê? Porque é tudo para Deus. Eu tenho um intercessor do céu, é o meu Senhor, é Ele que está lá, é Ele que me sustenta, é Ele que me guarda, é Ele que me salva, é Ele que me consumará a salvação em minha vida. Aí você tem então a Bíblia como base, os louvores, mas você tem também a oração que nós já cantamos, já falamos lá no 17. É você contar para Deus. Agora, tem uma coisa. Eu li de um autor que eu particularmente gosto muito. É um outro que nós estamos trazendo para a igreja também. Nós já trouxemos Paul Washer, já é membro da igreja aqui, né? Por transferência, já trouxemos John Piper para cá também, aí está vindo outro agora também, aí demora, chega aí também, mas vamos lá, ele trabalha uma visão que eu particularmente defendo desde a minha infância, a família integrada. Depois eu explico o que é isso, mas agora não. Então ele trabalha essa questão e diz assim: você pega o seu filho, cria-o com Roma, e quer que ele não seja um romano? Isso é muito sério. Todos os princípios é a babá romana que dá. E eu quero que ele seja um cristão. Ele vai ser um romano. Então eu preciso zelar e investir. Leitura da palavra, louvor e adoração ao Senhor, oração, congregação. Quem não gosta de congregar precisa do Espírito Santo da vida. Está demorando demais.
Quanto tempo você passa num lazer? Quanto tempo? Olha, às vezes a pessoa senta lá para esperar um lanche, fica quase uma hora esperando um lanche, até reclama, mas fica lá para esperar um lanche. Por quê? Porque falta a alegria. Então o enchimento do Espírito vem. Então você enche do Espírito, esvazia-se da carne. Não apagueis o Espírito, não deixe de alimentar-se espiritualmente. Então isto é não apagar o Espírito. De tal maneira que você seja reconhecido como os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Por que eles foram chamados cristãos? O que você acha? Pode falar. Testemunho de quê? De quem? De Cristo. Porque para chamar cristão, porque poderia chamá-lo de discípulo de Pedro, poderia chamá-lo de discípulo de Davi, poderia chamá-lo de discípulo de qualquer uma outra coisa parecida, mas eles se pareciam com Cristo. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Podemos passar então? Deu para entender o que é não apagar o Espírito? É encher-se do Espírito Santo, é alimentar-se das coisas espirituais. Agora, isso é lógico. Se você comer coisas amarelas, você vai ficar amarelo. Se você comer coisas do Espírito, você vai ficar cheio do Espírito Santo. Não tem não tem segredo. Não tem segredo, tá bom? Então vamos lá. Aí temos mais aqui. Primeiro, não apagueis o Espírito. Segundo, não desprezeis profecias. Gente, eu acho que não vai dar para terminar quarta-feira que vem, não. Serão fortes. O que significa isso? E agora, tanto o primeiro como este, nós temos um agravante de entendimento, justamente pela visão equivocada que o meio neopentecostal oferece, tanto de presença do Espírito, quanto de profecia, certo? Vamos pensar aqui, o que é uma profecia? É você falar assim, Deus está falando que você vai comprar um carro 0 km. Seja, creia, fala amém, então pode dar a bênção. É isso? Não, não é isso. Pastor, mas aqui na Bíblia tem que o rapaz lá profetizou. Mas a Bíblia não estava fechada. Por isso ela está lá. Não estava fechada. Eu vou provar para vocês. Vamos lá, Hebreus capítulo 1. Como assim que não vai dar mesmo para terminar de novo? Então vamos parar por aqui, só no Hebreus 1, e vamos falar só nesse tema aqui da profecia, tá certo? O que é uma profecia? O que é? Qual o significado da palavra profecia? Algo que irá acontecer? Seria isso? O que é um profeta? Que anuncia. Que palavra? Qual a diferença do profeta para o sacerdote? Eu sei que vocês sabem, só tá busca na mente, vocês vão saber. Nina? Ok. Vamos facilitar o que você disse aí. O profeta fala de Deus ao povo, representa Deus ao povo, e o sacerdote, o povo a Deus, certo? Então vamos aqui, Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2, vamos ler juntos? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então vamos aqui, analisando a própria palavra.
havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas de muitas maneiras. Quais maneiras? Sonhos, visões, sinais, lançamentos de sortes, conhecido como lançamento de sortes. Olha só a expressão, nestes últimos dias. Quais últimos dias? O que isso significa? O último momento, o último estágio. Qual é o último estágio? De Jesus, nascimento, morte e ressurreição, até a consumação. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho. O que isso significa? Jesus é a revelação plena de Deus. Jesus é a revelação plena de Deus. Aí você diz assim, mas eu preciso conhecer a Deus mais, eu quero que Deus se manifeste a mim, porque eu quero conhecer mais o Senhor. Então vamos para João 14. Versículos 6 em diante. O 6 nós sabemos de cor. Respondeu-lhe Jesus: eu sou. Olha o 7. Se vós me tivesseis conhecidos, conheceríeis também a quem? Desde agora conheceis e o tendes visto. E não é me tendes visto, é e o tendes visto. O tendes visto em quem? Nem Jesus. Então eu vejo Jesus, eu vejo o Pai. Olha só o que mais acontece com o nosso amado irmão Filipe. Replicou-lhe Filipe. Eu fico tão feliz de Filipe ter tido essa dúvida, porque poderia ser a nossa. E assim está esclarecido para nós. Versículo 8. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Versículo 9. O que é que diz? Olha o versículo 10, que é o segmento. Não crês? Olha só, quem faz as obras em Jesus? É o Pai. Olha o versículo 11. Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. As mesmas obras. Vamos para 2 Coríntios. Versículos 3 e 4, leiam por gentileza. Vejam bem, Satanás tem poder, vocês estão aí atrás aí, podem me ajudar. Satanás tem poder para diminuir a luz da glória de Deus, que é o Evangelho que está em Cristo Jesus? De jeito nenhum. Então o que ele faz? Ele cega a pessoa, a glória continua a mesma.
Então, duas pessoas, uma pode ver, as duas vão ver a glória, que estão expostas. Uma pode ver com os olhos espirituais e entender a glória de Deus e ver o Deus, o Pai, em Jesus, e o outro não. Na mesma visão, no mesmo acontecimento, na mesma pessoa. É por isso que às vezes nós chegamos para alguém, Damares e eu ela pode ser testemunha do que eu vou falar aqui, nós contamos resumidamente o plano da redenção para duas, no caso mãe e filha, e elas se emocionaram e continuaram as mesmas. Acharam lindo o plano da redenção e continuaram as mesmas. Por que elas continuaram as mesmas? Quem cegou? O inimigo. Olha o versículo 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. O que Paulo está dizendo é o seguinte: não é o pregador, não tem a ver com o pregador, não tem a ver com a dialética, não tem a ver com a homilética, não tem a ver com nada disto. O que transforma uma vida? Primeiro, quem cega é Satanás. Agora versículo 6, para a gente fechar. Vamos ler? Como é que eu posso conhecer a glória de Deus? Conhecendo a Cristo. A glória de Deus, sobre o Evangelho, a glória de Deus é revelada na face de Cristo. Agora fica claro, João 14, que nós lemos. Eu e o Pai somos um. Então eu conheço o Pai conhecendo a Jesus. Só que Jesus não é as trovoadas, os relâmpagos, os fogos, as ventanias, os barulhos. Ele foi uma pessoa que viveu amando a Deus o Pai sobre todas as coisas, submisso à sua missão e pregando o Evangelho, sem pecado. Só que isso se torna às vezes pequeno para nós. Se for para estudar sobre Jesus, o culto não foi poderoso. O culto foi poderoso quando os sobrenaturais começam a aparecer nas revelações e tudo mais. Então, a grande verdade para o texto que nós lemos lá, não desprezeis as profecias, coloque como base da sua fé e da sua vida a pregação do Evangelho, a exposição das Escrituras Sagradas. Sabe por quê? Sabe ou não? Você sabe, né? Você não quer falar, mas é você mesmo. Você sabe, você não quer falar, mas você sabe. Vamos aqui, por quê? Vamos voltar lá. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que o autor aos Hebreus disse? Que Deus falou de muitas maneiras no passado, mas agora fala como? Pelo Filho. Se você ler o versículo 3, fala que ele é a expressão exata do seu ser. Expressão exata do seu ser. Ele é Deus. Bom, se Jesus é a palavra de Deus, e aí ele diz que esta palavra é a verdade, você vai ver, eu sou o caminho, a verdade, que é a palavra. João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, e verbo significa palavra.
O verbo estava com Deus, a palavra estava com Deus, e a palavra, verbo, era Deus. Então Jesus é a verdade, que é a palavra, que é Deus. Jesus também é luz do mundo. Mas a palavra também é luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, luz, palavra, verdade, Jesus, a mesma coisa. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é a revelação de Jesus Cristo. Lembram na ordenação do pastor Natanael aí, o que eu falei sobre a brasa viva do altar? E voou para mim, trazendo uma brasa viva do altar, que tirara com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Desde quando uma brasa tem poder para purificar pecador e para perdoar pecador? Quem tem poder para fazer isso? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que estava sendo representado naquela brasa viva? Jesus. Então, de Gênesis a Apocalipse, é Jesus revelado lá. Não era Jesus porque ele não tinha nascido ainda, mas é o Cristo prometido, com as suas, inclusive, manifestações. Então, não desprezeis profecias, agora eu tenho a revelação de Deus, e todas as vezes que eu vou expor as Escrituras Sagradas, eu estou profetizando. Profecia dificilmente tinha alguma coisa a ver com o povo, relacionado a alguma coisa à frente, a não ser para condenar o pecado, advertir sobre o pecado e anunciar uma consumação. O que nós pregamos? Não é isso que nós pregamos? Chamando o povo ao arrependimento, chamando o povo, admoestando o povo, nos admoestando e falando: Jesus voltará. Então, esta é a profecia. Esta é a profecia. Então, não apagar o espírito significa alimentar-se das coisas espirituais. E não desprezar a profecia coloque as pregações. Não é que existe assim, louvor é só para encher um item do culto. Não. É tão importante quanto. Faz parte do seu enchimento do espírito. Todos os atos do culto são importantes, mas existe aquele momento em que é a base dos demais, que é a pregação da palavra, porque é quando o arauto vai ler ali o edito do Rei Supremo. Então não desprezeis profecias, valorize as profecias, ou a pregação do Evangelho. Eu entendo profundamente que cada pessoa tem o seu jeito melhor, ou o seu melhor jeito de aprender, certo? Você estava conversando, né, Daniel e eu e Jéssica. Enquanto eu conversava, eles estavam se alimentando, nós estávamos, né, conversando lá na casa da nossa irmã Rosa. Então, se você tem facilidade de aprender mais com alguma coisa, então transforma aquela coisa nas Escrituras Sagradas. Aí, a turminha nossa aí, comece a compor aí, a colocar melodia na palavra de Deus para nós aí. Vamos fazer hinos da palavra de Deus, para a gente aprender mais a palavra de Deus. Eu consigo aprender mais vendo. Ok, então, desde que seja a palavra de Deus. Eu acho, o presbítero Anderson, que eu sou um oriental nascido num corpo ocidental, porque eu prefiro uma exposição, uma coisa mais daqui. Eu não gosto muito de visualizar, eu gosto mais de ouvir
de anotar e de caminhar por aí, né, dessa linha. Mas o ocidental normalmente é ver, 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 ver e ver, né? Seja o que for, mas desde que seja a palavra de Deus. Aprenda a fazer isso, mas que ela seja essencial na sua vida. Agora, sabe de uma coisa, até mesmo ouvir, sentado aí, se você crer e submeter, você será alimentado pela palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz. Ela é viva e eficaz. Creia nisso, leia o texto crendo nisso, leia o texto sabendo, Deus tem poder para sarar, Deus tem poder para converter, esta palavra tem poder. Talvez uma pessoa que você convidou para vir na igreja, já veio na igreja 55 vezes, 55 porque eu estou emocionado, que 55 deve ser, né? 55 vezes, e aí, quando você chega lá, mas não adianta mais, e tal, ouviu tantas vezes a palavra de Deus, creia que ela é viva, que ela é eficaz, e que em determinado momento Deus vai tirar as vendas dos seus olhos. Aquela parte do versículo 6 de 2 Coríntios 4, somente isso. Deus disse, haja luz, lá nas trevas, e espiritualmente também Ele falou para o seu coração, por isso você enxerga, haja luz, haja luz. Vamos parar por aqui, né? Já passou bem do nosso tempo, e a gente encerra na próxima quarta-feira esta parte referente ao relacionamento com Deus, tá bom? A gente vai continuar